high bump volatility. 30 dias de cadeia, o ficado aplicado pré no janeiro 22, de hoje até o fim eu escolheria 30 dias de cadeia. A bolsa ainda não está em circuit break, ela está com 12 de queda, ligou o circuit breaker. I want to short the housing market and never bet against America. Where does it come from? Do you just print it? You print it digitally. Tem grande oportunidade para perder dinheiro todo dia também, né? Cara, o mercado é foda. Se eu compro, o mercado cai. Se eu vendo, o mercado só. É uma desgraça. Isso aqui é trabalho de profissional. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez com os dois gestores lá, sócios da Lake, Edson Mineiro e Vitor Péricles. Mais uma vez, presença ilustre para a gente poder falar um pouco do cenário econômico no Brasil, no mundo, o que está acontecendo. E, claro, uma palavra que não sai mais da cabeça de ninguém nos últimos 2 meses, que é a inflação. A gente viu o tanto que a inflação andou aí nesses últimos tempos, e o Vitor e o Edson deram essa call para a gente há mais ou menos uns 4 meses atrás no podcast. Mas a verdade é que eles vêm falando disso há bastante tempo já. E, inclusive, foram muito questionados quando tudo começou. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre a atuação do Banco Central, sobre essas perspectivas de inflação e mercados no geral. Então, primeiramente, boa tarde, Edson. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Obrigado pelo convite. É um prazer estar batendo papo com vocês de novo. Sempre bom. Vitor, que prazer te ter aqui com a gente de novo. Tudo bem? Tudo bem. Prazer é meu. Sempre um prazer conversar com vocês aqui. Beleza, hoje a gente está aqui também com a Irene, nossa co-presidente, economista-chefe do FMG Finance Club. E ela está aqui para a gente trocar essa ideia. Tudo bem, Irene? Ei, Arthur, tudo. Bom, então, tudo certo para a gente começar. Eu queria direcionar já a minha primeira pergunta para o Vitor. Na verdade, pedir uma contextualização. Quando eu convidei o Vitor para participar aqui com a gente desse podcast, ele foi num tweet dele que ele citou que o Banco Central tinha errado um overshoot para baixo na taxa de juros e que provavelmente, né, ia errar para cima também, pelas sinalizações que vinha fazendo. Então, na verdade, a contextualização que eu queria que você desse para o nosso público, Vitor, o que foi esse overshoot errado para baixo? Como que isso aconteceu? É uma contextualização um pouquinho longa, mas eu vou tentar resumir para não ocupar o tempo mais tempo do que o necessário, né, nessa exposição de ideias aí que você está se propondo. Overshooting para baixo é quando você desloca aquele preço que você está operando, né? Então, no caso do Banco Central, qual que é o preço que ele opera? É a taxa básica de juros da economia. Um overshooting para baixo seria você fazer com que você levar esse preço abaixo de um patamar de equilíbrio razoável dele, que seria a situação terminal de equilíbrio, vamos dizer assim, né? O mesmo valeria para um overshooting para cima. O raciocínio é análogo, ou seja, é um deslocamento. Overshooting talvez eu até já tenha comentado com vocês, esse termo ele vem de um tiro de canhão, né? Você imaginar que o canhão dá um tiro e esse tiro passa da distância onde o que ele tinha como meta, né, como alvo, ele overshootou, né? Então, no caso de um preço, da taxa básica de juro, o overshooting seria ele passar daquele objetivo que ele tinha, do que seria o alvo dele, do que seria um patamar de equilíbrio. No caso do overshooting para baixo, o que aconteceu foi o seguinte: a gente vinha num processo já de relaxamento de política monetária em julho, agosto de 2019, após a aprovação em primeira instância da reforma da Previdência na Câmara. A gente entrou no começo da pandemia ali com uma Selic já abaixo de 5, a 4,25 no começo de março de 2020. Ou seja, ela já tinha vindo de um patamar dito estimulativo, conforme o próprio Ilan deixava isso explícito, desde que ele repousou a taxa naquele patamar, e ela ficou lá por muito tempo, para um patamar ainda mais estimulativo, né?
E na ocasião, quando a gente se reunia e conversava, gravava podcasts, no caso da JPC, por exemplo, a gente falava, essa taxa de juro real não se sustenta, né? Ele vai ser obrigado depois a corrigir isso, ele está deslocando essa taxa de juro para baixo de um patamar de equilíbrio razoável. Já era estimulativo, agora está hiperestimulativo. Por conta da pandemia, uma das ações do Banco Central foi relaxar ainda mais essa política monetária, jogando a Selic para 2% ao ano, ou seja, ela já vinha de um patamar estimulativo do Ilan, ele deixou ela num patamar ainda mais estimulativo até o começo da pandemia, ele próprio já tinha adotado a narrativa de cautela, ele mesmo falava, aqui nesse patamar agora a gente tem que começar a ter um pouco mais de cautela para ver como é que a economia vai reagir com esse relaxamento que a gente já fez. Levou para 2%, né? Promoveu uma taxa de juro real realizada no ano de 2020 de 2,5% negativo, né? E mesmo com essa correção ora em curso de política monetária, a gente ainda tem uma taxa de juro realizada negativa, né? De taxa de juro real. Então, claramente o que ele fez foi deslocar essa taxa de juro para um patamar muito inferior ao razoável. Eu não gosto de ficar falando muito em patamar de equilíbrio, mas para a gente visualizar essa sua pergunta, ela veio muito abaixo desse patamar de equilíbrio, né? E quando eu digo que agora ele vai promover um para cima, foi porque ele criou tantas distorções com esse overshooting para baixo, que a única forma de buscar a correção disso vai ser overshootar para cima também, né? Ou seja, ele criou uma distorção no câmbio, em condições financeiras, fiscais, inflacionárias, com todo esse relaxamento que ele fez no ano passado, agora para conseguir ancorar expectativas, estabilizar tudo, deixar as condições de projeção macro mais previsíveis e mais palpáveis para todo mundo, ele vai ter que fazer uma correção da política monetária maior, né, do que seria o razoável, porque ele exagerou no ano passado. Então, ele overshootou para baixo, agora ele vai overshootar para cima. Sem querer entrar no mérito de se está certo ou errado, aí eu tenho minha opinião pessoal, tenho minha forma de ver as coisas, mas só para finalizar dentro dessa pergunta que você fez, eu sou da opinião que se ele tivesse mantido essa taxa Selic naqueles 6,5% que o Ilan deixou, feito nada, talvez o patamar de Selic agora, depois desse eventual aperto de política monetária, fosse bem menor do que ele vai deixar de fato. Então, isso caracteriza para mim muito claramente esses overshootings, né? Ele poderia até ter relaxado alguma coisa, trazia um pouco para baixo de 6%, parou naqueles 4,25% ali no começo da pandemia, parava ali, né? Março, fim de abril, a gente já tinha uma dimensão do impacto fiscal da pandemia, né? Então, até por uma questão de prudência de uma autoridade monetária, talvez fosse sensato ele manter aquele patamar, trabalhasse com talvez outros instrumentos. O auxílio fiscal era muito grande, já previsto e orçado para combater os efeitos da pandemia. Então, ele não precisava ter feito esse relaxamento de política monetária tão grande. O impacto disso no câmbio é inegável e foi descomunal, né? Então, agora ele vai acabar deixando, ele pode até, no fim do mandato dele, agora independente, né? Este presidente do Banco Central, pode ser que ele até consiga entregar lá na frente nos mesmos 6,5% que ele pegou, né? Mas esse movimento todo que ele fez no meio do caminho e que contratou nesse processo de recuperação de atividade um voo de galinha, como a gente chama, né? Ele não precisava ter feito. Então, fica aí a exposição então, do que você questionou como overshootings para baixo e para cima. Na primeira vez que a gente gravou o podcast, você encerrou falando um pouco que o Banco Central ele estava correndo atrás da curva. Que o certo seria ele direcionar a curva. Esse cenário se sustenta hoje, no dia de hoje? Ainda acontece isso? Sim, ele ainda corre atrás da curva. Primeiro, como eu comentei contigo, se você percebe que mesmo em termos de inflação corrente, não vou nem falar do realizado no ano, mas mesmo em termos de inflação corrente, você não remunera a inflação, você está correndo atrás da curva.
já para começo de conversa. Esquece até agosto, pega setembro. Eu vou ter um IPCA, o IPCA na ponta aqui que a gente está observando, ele ainda está perto de 1%, né? Com uma Selic aí que não dá um terço disso, ao redor de um terço disso no mês. Então, ele ainda está correndo atrás. A justificativa para ele estar neste ritmo e correndo atrás é que ele prefere contratar um ciclo de aperto mais longo, sem impactar muito a atividade econômica com um aperto muito agressivo de taxa agora, no curto prazo, de tal modo que lá na frente ele consiga trazer tanto essa taxa de juro quanto o nível de inflação para patamares adequados, de acordo com o mandato dele, de acordo com as metas que ele tem. Então, é um correr atrás da curva contratado, vamos dizer assim, tá? Em linha com a tua pergunta, houve uma discussão ontem, anteontem, desde o evento no BTG, sobre as declarações que o presidente do Banco Central deu a respeito de mudança de ritmo, né? É uma discussão pertinente. A gente observa que no mercado tem uma pressão muito grande para ele fazer um aumento do ritmo, né? Porque o mercado está justamente olhando isso que eu te falei, a inflação corrente está pressionada para caramba, as expectativas lá na frente ainda não estão ancoradas, o Focus vem de uma sequência de mais de 20 semanas de revisão para cima, então o mercado questiona esse correr atrás da curva no nível que ele está praticando, né? Mas ele tratou também de ancorar isso daí e falar, não, eu contratei isso mesmo, eu vou de 100, eu já falei que eu ia de 100, eu estou olhando lá na frente determinadas projeções minhas, acho que o mercado está... eu percebo que tem uma diferença entre o que eu olho e eu projeto e o que o mercado está vendo, mas dentro daquilo que eu observo e projeto, está adequado esse ritmo que eu contratei. Então, é um correr atrás da curva contratado, mas ainda é um correr atrás da curva. Você percebe que as expectativas ainda não estão ancoradas, segue tendo deterioração de expectativa de inflação para o ano que vem. Você observa isso de uma maneira muito tímida, eu vou chamar de tímida, no Focus, porque o Focus ele demora para fazer essas revisões e ele é defasado sempre, né? E é tímida em relação ao que o mercado precifica. Eu até tuitei hoje, é uma discussão recorrente aqui em termos de inflação implícita de NTNB. O mercado se antecipou muito mais do que o Focus. Você pega essas Bs mais curtas, aí você tem uma flutuação de inflação implícita hoje de 5,5% a 6 e poucos por cento já. Então, quem opera dinheiro, de fato, em cima de taxa de juros e perspectiva de inflação, já pediu mais prêmio. Botou ali uns 5, uns 5,5%, uns 6% de inflação implícita. Já está mais cético do que o pessoal que manda ainda, na mediana dos casos, as projeções para o Focus. Tá? Então, é um correr atrás da curva ainda, mas contratado. Ele está fazendo uma coisa muito parecida, salvas as devidas proporções, e com todo respeito às condições macro de agora e de antes, é muito parecido com aquela convergência, como é que era, Mineiro, do Tombini, uma convergência não linear a meta, ou linear, sei lá, que eu até esqueci do termo. Ele está tentando fazer a mesma coisa, tá? Ele está tentando promover uma convergência não linear à meta da mesma forma, como o Tombini tentou lá atrás, e não conseguiu. A gente chegou a ver um IPCA acumulado em 12 meses atrás de perto de 11% ao ano, tá? Então, é isso. E assim, como é que vocês se posicionaram durante esse tempo para pegar esse cenário todo que teve aqui no Brasil? Né, assim, a gente teve um câmbio que não abaixou, porque tinha muita expectativa, né, em um certo momento, que o câmbio fosse dar uma aliviada, depois que o Banco Central ele efetivamente falou que ia começar a subir a taxa de juros, buscar o neutro, né? Então, eu queria entender um pouco de como que vocês se posicionaram nesse período. Bom, a gente, no ano passado, foi a partir de meados de maio do ano passado em diante, já começou, a gente já vinha com essa crítica à baixa de juros desde 2019, né?
e entendia que a inflação lá atrás, eu cheguei a falar várias vezes no passado, lá na JPC, que a gente tinha mais uma inflação conjuntural do que estrutural, dentro do que se esperava para a inflação ali, e o pessoal em 2019 e 2020 tirou por base o ano de 2018, que foi um ano atípico, né, que foi 3% ou algo em torno disso aí. Que caso foi uma conjuntura de fatores que ajudou, né, vamos dizer assim, aquele número esquisito, aquele PCA estranho de 3. Então passaram a 2019 chutar a expectativa para baixo, que não se confirmou, ele ficou em 4 e pouco, e não contente, o mercado seguiu errando no chute, chutando que 2020, antes da pandemia, seria ali em torno de 3 e pouco. Depois chegaram no absurdo, no grau de loucura, de insanidade ou estupidez, eu não sei o que é aquilo, a 2% ou até abaixo de 2%, que era uma coisa insana, né? E foi 4,40, 4,39 ou algo assim, né? Nesses 2 anos. Se você olhar o IPCA aí nos últimos 20 anos, a gente teve 2 anos abaixo de 4%. 2006, 3 e pouquinho, e 2018 também. O resto é acima de 4. Então lá a gente achava isso. Em 2019 eu errei no segundo semestre, indo contra a baixa de juros ali, e não devia ter feito, apesar de pensar o contrário, de estar certo, mas estava no momento errado, foi uma barbeirada grande. O ano passado foi tudo bem, então foi muito fácil ficar tomado no DI. O ano passado houve algumas ali no segundo semestre, algumas flutuações, ele ia, voltava um pouco, recuava, né? O mercado insistia no erro, e junto com o Banco Central, junto com os economistas aí, junto com o Focus, essa turma toda, eles continuaram errando até janeiro, fevereiro desse ano, né? E seguem errando até agora. E, enfim, esse ano já foi mais complicado. A gente começou bem em juros, e em abril o mercado deu quando ele começou a subir os juros, o mercado deu uma fletada, a gente estava na ponta longa, não foi legal, eu saí das posições e depois comecei a ir e voltar, mas sempre mais na ponta longa, e deixei a curta que eu tinha saído. Então não estou num ano feliz, muito pelo contrário, né? E agora, quando a curva escarpou, em agosto, a gente, no final de julho, logo ali a gente estava com uma posição pequena que nós acabamos saindo logo pouco antes do Copom para esperar e ver o que ele ia fazer. Então a gente perdeu essa grande abertura aí que a gente já tinha cantado. No meu entendimento, o mercado acabou fazendo um movimento, antecipando um movimento que eu imaginava mais adiante, e não agora, e também de uma forma um pouco menos destrambelhada, né? Então, de forma geral, aí, respondendo a sua pergunta, apesar de ter acertado na tese, eu errei na prática, né? Isso aí não tirei proveito. E, Mineiro, agora eu tô acompanhando o mercado muito mais perto, assim, nos últimos meses. E o que eu vejo é um DI imparável. E então eu queria perguntar para vocês assim, para onde que vai isso, né? Assim, ainda tem espaço? O mercado agora parece que está dando alguns sinais de que talvez a curva vai fletar um pouco, mas como é que vocês estão enxergando isso aí na Lake? O que eu disse, né? Eu esperava a curva subir, abrir, esperava que ela desse chegasse nos 2 dígitos. Até quando a gente fez aquele podcast em maio, eu falei para vocês que até abril do ano que vem vocês iam ver o meio da curva aí, o 24, 25 nos 2 dígitos, né? E o 25 chegou ali, né? O 24 ainda não sei se... 24 bateu 10. Ele já bateu 10 também, né? A gente trabalhando ali. Mas eu imaginava isso adiante e contava com o mercado não fosse tão agressivo, né? E eles erraram tanto lá atrás, a turma do Selic de 2 e que batia palma para aquela barbeirada, e estão errando agora, no meu entendimento.
né? Então, tem nesse movimento também, principalmente no movimento de final de julho para agosto, houve um barata-voo aí, né? E uma sequência de trigger de stop loss, né? Isso foi levando o mercado, exagerando, e aí a cada movimento grande você causa também uma coisa que foge um pouco à racionalidade, mas isso acontece na prática. Você começa a ter o evento, depois você tem a tese do evento, né? Ou a explicação para ele. Primeiro acontece, depois ou se busca uma explicação e existe, ou existe alguma coisa e o nego ainda faz uma ficção, uma fantasia ali em cima. Então isso aconteceu e acontece bastante. Então o DI anda em 2 dias 80 pontos, um DI de 6, 7, 10 anos, aí todo mundo vai buscar uma razão para aquilo ali. E uma explicação, e cria-se uma verdade que às vezes não corresponde à realidade, e aquilo foi simplesmente causa de as sequências de stop, de má interpretação, ou o mercado está alavancado, está desalavancando, o técnico está aliviando, uma série de coisas, né? Então deu isso. Eu acho que ele ainda está tentando sair um pouco, mas ainda tem um viés de qualquer evento, né? Agora teve o somou-se além da questão da inflação, nesses últimos 2 meses, né? A piora na percepção dela também, um aumento o mercado vai pedindo e o Banco Central veio entregando esse aumento no pace, no ritmo de alta dele, a inclusão dessa expectativa na própria curva, então subindo, aí causa uma zeragem de um dado e vai causando isso aí, quanto também os problemas internos aí de eventos políticos, em relação às falas causadas pelo presidente, as expectativas disso aí, uma fraqueza na Bolsa, foi se somando, de forma que o único cara comportado nessa bagunça toda foi o dólar, que está quieto, estranhamente quieto. Tudo bem que está custando caro você carregar a compra disso aí, né, com a curva do CDI nesse nível. Mas eu acho que ainda a curva de DI ela ainda é propensa, né, com menor grau aí, a manter um período ainda de insanidade. Tá? Ela está tomando um pouco de a vodka com... Ah, meu Deus, esqueci um remédio. Tinha um amigo meu que falava que tomava um determinado calmante com vodka para dormir. Eu não esqueço, eu sempre esqueço o nome do remédio, é um famoso. Mas o DI ainda está precisando de tomar umas dessas daí para dar uma acalmada. Ele ainda está tendo um sono agitado e o dia tenso. Tá? Mas de forma técnica, eu te diria uma coisa, Arthur. Eu acho hoje que estão errando para cima da mesma maneira que erraram para baixo. Tá? Há riscos, vários, são fatos, né, são fundamentados, vamos dizer assim, a expectativa negativa em relação aos riscos, da continuidade do progresso da própria inflação, que a gente tem que ver daqui à frente como que ela se comporta, se ela segue nessa velocidade que vem, se ela se acalma. Tem alguns pontos que mostram que já, pelo menos para mim, já há alguma assimetria para o lado bom, né? Para o lado positivo em relação a essa expectativa dada aí, se olhar em alguns outros setores. Por outro lado, tem alguns novos aí que podem até acelerar mais ela, como uma retomada de atividade econômica, que eu também discordo da turma do PIB de 1%, aí, acho que isso não... De repente, na planilha, para o ano que vem, pode bater na cabeça de muita gente, mas se você for dar uma olhada na rua, não parece que é o oposto, né? Serviços, eu acredito que venham, estão retomando e deve dar uma acelerada. Vamos ver como é que isso, em algum momento, contribui, né? Então, esses riscos. Por outro lado, eu acho que o mercado exagerou também, porque o mercado não sabe o que está fazendo. Então, perdeu a noção da inflação para baixo, chutou errado e está chutando errado para cima, nas expectativas. Então, essa curva deu uma chatadinha na parte longa dela ali, né? E a bagunça toda está no ano de 22 e o ano 23. A zona toda está ali.
né? Tinha uma parte dela que estava aqui nesses últimos 3 meses, que ainda bem o Roberto anteontem botou uma ordem nisso aí, né? Eu acho que também uma parte desse movimento era um pouco... O Banco Central começou esse processo de alta, buscou transmitir nesse processo um comprometimento com o próprio processo e com o que ele estava buscando, né? Buscou se mostrar rock, mas o mercado não acreditou mais nele. Então o mercado passou a rédea, quer dizer, você está montado num burro, desembestado com o freio e a rédea na mão. O que ele fez ontem foi pegar e colocar rédea e freio no burro. Né? Tem comando, né? Para ele dar a direção. Tá? Eu acho que nos comunicados do Banco Central até então também ficou faltando ele mostrar um pouco do que ele espera. Né? Eu vejo ele falar no comunicado do Focus, né? Os números do Focus, os números do mercado, onde estão, mas o mercado espera isso. Mas e o dele? Aquela curva, né? Meu IPCA nessa curva é tanto para o ano que vem e para 2023. Né? O meu IPCA com esse Selic agora é tanto para o ano que vem e para 2023. Essas duas coisas não vieram dele até agora. Bem assim, com o Focus mostra tanto, com o juro, o câmbio dá isso aqui e tal. Né? Mas esse maldito forward guidance, que eles insistiram nessa palhaçada no ano passado, agora está faltando isso. Ou pelo menos ele melhorar a comunicação do que ele está esperando com a curva, no modelo dele de expectativa de inflação, com a curva de juros onde está, quanto que ele espera para o ano que vem. E com a Selic, quanto que espera. E começar também, apesar dele dizer que vai fazer o que for preciso, aí eu fico na dúvida se isso significa não sei até onde eu vou. Eu estou tendendo a entender por esse lado. Não sei até onde eu vou aonde for preciso. Né? Ou realmente não saber, mas não mostrar. Então, se acha alguma coisa, fala. Né? E eu espero realmente que para a semana que vem, no Copom, que no comunicado a gente deve ganhar alguma direção, né, da parte dele do que ele está vendo nisso. Não é só ficar falando de balanço de risco, de fiscal, de blá blá blá, que isso aí todo mundo cansado de saber. Né? Agora, quero saber dele. Né? Então, essas coisas aí, se vier isso aí, ele deve dar uma acalmada aí no DI. Né? Trazer um pouco mais de calma para depois entrar um pouco de racionalidade, de razão no DI, que são duas coisas que normalmente o operador de DI não tem, razão ou racionalidade. Entendeu? É igual formiga, tem termo também, anda tudo em bando, entendeu? Eu lembro de você falando em 2019 ainda que focos e projeção de IPCA era pensar na cabeça do operador de DI, como que aquilo fazia zero sentido. E que... Para você ver o que o Vitão falou agora há pouco, sobre as implistas, né? Sobre o focus e sobre a implista das NTNBs, né? Aquilo ali reflete. Né? O Focus está todo mundo agora, eles estão mais preocupados. Quando eles não estão ligando muito, eles pegam ali as implícitas, quando está tudo calmo, e jogam alguma coisa por ali com algum desconto. Tá? Agora que está essa zona, também vira aquela corrida ao prêmio, por causa do ego, de eu acertei, eu queria ver. Eu cravei, né? Eu cravei. Todo mundo errou lá, mas agora a preocupação deles em acertar qual vai ser o de 2021, que já está morrendo, não faz mais diferença nenhuma, cara. Se der meio ponto para cima ou para baixo nesse nível que está a coisa em 2021, e daí? O cara quer chegar em novembro e cravar o ano. Falta um mês. Cara, que beleza. Foi prático. Você viu para quê? Para nada, para porra nenhuma. Então você tem o cara do DI de um lado, que é um maluco, e o bipolar, e o economista ali do outro. Em tempos normais, ele chega na sexta-feira, na quinta, quando ele vai mandar para o Focus da segunda, ele olha lá a curva do IPCA, pega a curva do DI, dá um descontinho e começa a chutar IPCA, vê o que os amigos estão fazendo, olha para um lado, olha para o outro, vai tudo. Você pode ver que anda tudo junto. Não é? Vão ter poucos que descolam.
né? E agora eles se distanciaram, né? O Vitor mostrou, você tem uma implícita de um lado e o pessoal mandando por Focus de outro. Agora eu acho que os dois estão brigados. Já não são muito amigos, mas agora a turma brigou, eles separaram de vez. Tá? Então, quem que está errado nisso aí? Na minha cabeça, as duas partes. Um está exagerado demais para um lado, né? Mas esse cara trabalha com incerteza, que é o que o Vitão falou, ele tem PNL, ele tem que fechar o semestre, que é o cara do DI, e o outro está lá dentro da sala dele chutando número, de vez em quando ligando para os amigos. Sobre essa declaração aí do Whatever It Takes do RCN no dia de ontem, assim, isso repercutiu bastante. Antes disso, né, depois da divulgação do número de inflação na semana passada, a gente via as probabilidades aí da próxima alta no Copom oscilando, chegando a 200 bips, passando aí, ficando a maior parte do tempo entre 150 e 175. Depois da declaração de ontem, elas, acho que de 50 casas, 48 ou 46, alguma coisa assim, convergiram para o número de 100. Porque ao menos, assim, a expectativa agora é que o ritmo se mantenha constante, mas até quando vai é a grande questão. A respeito, enfim, disso tudo, assim, o que a nova preocupação que tem emergido em relação agora para o Banco Central não é mais a inflação desse ano. 2021 já morreu. O horizonte de implementação da política monetária, dela ficar efetiva, já é ano que vem, e 2023. A meta de inflação de 2023 já está em quantos? Acho que é 3,5%, não é isso? 3,25, ano que vem que é 3,5%. E agora as expectativas estão começando a se desancorar, já para o longo prazo, né? Então, assim, a grande preocupação agora é em relação a essa desancoragem. E aí você tem várias discussões, assim, no Twitter, por exemplo, aquela declaração do Ilan, acho que ontem mesmo, aquele título daquela matéria dele falando que o país estava quase quebrado, de algumas coisas assim, vão repercutindo junto com essas outras coisas. Então, eu queria que vocês dessem um panorama, assim, especialmente em relação a isso que vocês veem de expectativa um pouco mais para o longo prazo. No Brasil, assim, aí já considerando esses riscos que todo mundo sabe, né? Especialmente fiscal, crise hídrica para esse ano, que vai impactar no longo prazo, questão de safra, a gente vê a questão do café e de outras também emergindo aí como que vai ter um impacto um pouco mais persistente, não apenas em 22. Sim, eu acho assim, voltando, né, o Roberto botou freio na galera, fez muito bem, e a inflação aí pro ano que vem, quer dizer, nós temos riscos. A gente tem um risco, energia, o hídrico são duas pontas, energia e abastecimento, né? Isso pega sobre a economia. Você vê o custo de energia e o abastecimento na indústria pega, agora você imagina na indústria de alumínio, né? É um ponto que às vezes é mais fácil o cara parar ou vender a energia que ele iria consumir ali do que, dependendo do preço do quilowatt-hora, em 2014 ou 15, 13, teve uma indústria grande de alumínio que eu acho que fez isso. Dá uma parada na produção e vamos vender a energia que nós geramos, que vai dar mais dinheiro. Na época também por conta do próprio produto que eles faziam. Então, há o risco de energia, há o risco climático também, aí a gente vai falar sobre a própria energia e abastecimento de água e commodities. Esse risco climático hoje, no meu entendimento, ele não está só aqui, ele está no mundo inteiro. A gente está vivendo isso aí mesmo. Não vou começar com bandeira de ativismo de clima nem nada, não vou perder nosso tempo, gastar o tempo aqui, mas é um risco que está permanente. Por outro lado, no meu entendimento, a gente tem a assimetria por outro lado, de outra parte. O que é? Eu vejo aquela coisa que se falou muito no final do ano passado, do super ciclo de commodities. Acho que ainda no ano passado eu cheguei a questionar essa parte do super ciclo, não a alta, que a gente achava que ia subir mesmo, né? Mas o tal do super ciclo, para mim, não havia e ainda não tem nenhum dos componentes mínimos necessários. Primeiro, é uma grande demanda. Não tem. Não é? Você teve quebra de cadeias, aí você tem um problema de transporte, clima, uma série de coisas, outros estavam deprimidos, mas super ciclo, não. Nada perto do que a gente viveu
nos primeiros 10 anos ali, principalmente 2002 a 2010, algumas delas ainda estenderam um pouco mais para depois começar a descer. Né? Então, a gente na minha cabeça, no geral de commodities, nós não temos nada disso. A grande maioria com um consumo dentro da curva e de crescimento, o consumo normal que vinha, aí você tem algum problema, uma ou outra tem problema de estoque mais baixo, aumentou o consumo repentinamente, faltou estoque, então você tem um período de regularizar. O que eu vejo nesse ponto já é uma simetria. Eu acho que a gente pode ter no ano que vem riscos à parte nesse setor aí das commodities, por exemplo, no agrícola, milho e soja, café não, está totalmente fora de cogitação, esse aí está para o outro lado, acho que ainda deve subir bem, pode descer um pouco, mas próximo ano isso ainda tem alguma coisa boa a andar aí. Mas nos principais aí que vão pegar a nossa economia, que é o açúcar é uma incógnita, mas milho e soja, olhando assim, dá a impressão que a gente pode ter, se não tiver nenhuma quebra, não desarranjo externo, uma estabilidade de preço. Não parece que vai ter nenhum movimento de alta. Então seria algo de estável, talvez até para uma baixa. Então, isso aí para a expectativa de inflação já melhoraria. Né? Eu acho que há, como nesse exemplo, vou ficar só nele, a gente tem assimetrias aí para baixo. Né? Agora, acho que se o Banco Central ele pode falar no discurso, perseguir os 3,5, né, que é a meta dele. Quando se fala meta considerando toda a banda, está dentro da meta. A meta é 3,5, foi 5, está dentro da meta. Para mim, porra, a meta é uma coisa. É os 3,5. Mas está ali. Não dá para levar a ferro e fogo também essa coisa. Nem sair baixando o juro porque foi 3 e não 3,5. E nem, eu vou dar uma porrada porque foi 4 e não 3,5. Está dentro. Ainda mais nesse período de exceção que a gente está vivendo. Em período normal, eu não sou economista, mas eu já acho exagero buscar isso aí. Se não tem nada que te mostra uma continuidade daquele movimento que se retroalimenta, no caso da inflação, que aí sim é um problema, você não tem por que sair fazendo isso. Então, ele olhar a estabilização da inflação, né, a volta desse processo altista, uma coisa estável ali em torno de 4% daqui para 2022, 2023, se por acaso ele enxergar, eu vou dar os parabéns para ele, falando, bom, você conseguiu, está ótimo, deu tudo certo. Tá? A gente vai continuar exposto a riscos, o climático vai continuar esse ano que vem, riscos que a gente não tem no radar, quer dizer, merdas acontecem, né? Mas tem que estar preparado para ir e num nível de juro real condizente também com a economia. E também se preparar aí para o ano que vem para uma retomada, eu acredito, de atividade vinda da área de serviços, né? Principalmente. Mas a expectativa de inflação, Irene, a minha, né? Tem um número para o ano que vem? Não tenho. Né? Mas eu acho, eu não acredito que vá dar continuidade nesse processo que a gente está vivendo hoje, que isso vai permanecer. Acho que reverte. Então, eu acho que hoje, assim, vendo a curva, vendo as coisas assim, nós vamos ter um problema político, mas olhando para 22 e 23, né, eu não me digo otimista, mas sendo realista, eu acho que há riscos, e do lado de riscos, nós já estamos em níveis de ter assimetria para o outro lado, né? Para o lado de dar juros, né? Fica esperto com o câmbio aí, não brinca muito com ele, não facilita na compra. A bolsa, a questão preço-valor, eu acho que está em muitos papéis e setores já está chamando a atenção. Não tem nada específico para dizer, mas já está no radar, então tem que estar atento aí e também esperar ano que vem, ano de eleição, vai ter muita oportunidade, muito barata a voo. Aproveitando que vocês entraram nesse assunto, então, já do ano que vem, queria saber, Vitor, como é que estão suas projeções para a inflação no ano que vem? Talvez quiser falar um pouco sobre outros indicadores, PIB, mas enfim, a gente está centrado aqui o papo na inflação. E o que você está colocando no modelo? Se tem crise hídrica, se tem queda de commodity, como é que está isso? A questão própria dos serviços também, né?
E ligando essa sua pergunta ainda com o que a Irene tinha comentado antes a respeito de expectativas, eu particularmente não me sensibilizei muito no curto prazo por qualquer dado corrente na formação de expectativa a respeito de ritmo de política monetária, de aperto de política monetária. Tá? Eu já esperava, ele havia contratado já esse aumento de 100 vezes agora, em momento algum eu alterei também. Eu tenho minha trajetória de Selic ali que vai terminar o ano que vem em 9%, mas não é esse o fim do ciclo, na minha opinião, ele ainda se estende em 2023, então no meu cenário ele vai até os 2 dígitos em 2023, mas em termos de ritmo até lá, eu em momento algum alterei a minha projeção para essa reunião de agora, com qualquer coisa superior a 100 bases, eu acho o ritmo adequado. Então, para mim foi curioso observar a reação do mercado até essa fala do Roberto Campos Neto esses dias e agora o que está acontecendo agora. Eu não mudei a minha projeção. Por outro lado, né? Curiosidade, você tem quanto para 2021? Para 2000 de Selic? De final de ano. 7,5. Eu estou bem diferente do mercado. Porque o mercado Subindo acha bastante que ele... agora. o mercado... Essa semana foi. O que acontece? O mercado tem na cabeça a perspectiva de um banco central que é dependente. E, normalmente, como você tem em vistas um ano eleitoral, seria esperado que esse Banco Central dependente, não independente, fizesse tudo agora para não ter que fazer nada ano que vem, né? Então, o que o mercado projeta de Selic já tem algum tempo para esse ano é isso. Vou fazer tudo o que tem que fazer agora, né? Para não ter que fazer nada ano que vem e depois a gente vê o que acontece. Eu não penso assim. Eu acho que o que foi conquistado pelo Banco Central com a sua independência é essa liberdade de, inclusive, promover aperto de Selic monetária, de aperto de política monetária no ano que vem. Posso errar? Posso. Acho que talvez eu vá errar ainda com esse 7,5. Não nessa reunião. Essa veio sem, como a gente esperava mesmo. Mas o ponto principal que eu acho é assim, o tamanho desse ciclo de aperto ele já está ficando dado na cabeça de todo mundo, né? É difícil alguém pensar em um ciclo que acabe antes dos 9% de Selic. Na média, aí já indo para uns 9,5%, já tem gente falando em 2 dígitos. Então, esse é o meu cenário também. Eu entrei nesse ano aqui projetando um IPCA bem pior já para esse ano e para o ano que vem, né? Eu tenho para esse ano aqui quase 8%, para o ano que vem eu já tenho 4,78%, 4,80%. Muito diferente, por exemplo, de quando você lê research de alguns bancos, né? Declarações de alguns economistas-chefes de banco que falam que está com 3,5% para o ano que vem, sussa, porque espera uma deflação controlada até para o ano que vem. Claro que haverá uma deflação, ou uma desaceleração da inflação, mas longe de ser controlada. E a gente teve a inclusão de componentes novos agora nos últimos meses. Eu levo em consideração que a crise hídrica já há algum tempo ela vai ser muito pior do que o mercado precificava, né? Então eu levo em conta que essa bandeira ela segue até o fim do ano que vem, né? E então esse benefício de deflação que teria por volta de bandeira eu não tenho nas minhas projeções, né? O meu câmbio ele é um pouco pior do que o mercado tem sido. Eu errei em alguns meses, porque, de fato, em alguns meses aqui para trás no ano, o câmbio foi muito bem comportado. Esperava-se que ele fosse mais bem comportado por conta do aperto de política monetária, e isso não aconteceu, como o Edson já comentou. Isso embasa um pouco mais a minha percepção para câmbio, de que, na verdade, ele pode ser um pouco pior do que o mercado precifica. Como assim? Poxa, mesmo apertando política monetária, sim, não tem fluxo. Porque não é só isso que faz preço no câmbio esse ano aqui, tem coisas piores fazendo preço. Fora a falta de fluxo.
Então, o meu câmbio é um pouco pior também. E por conta disso, a minha inflação é bem pessimista para o ano que vem. Para o mercado, quando eu comento aqui internamente com o Edson que o projeto eu começava ali 4,30, 4,5, já está em 4,80, o Edson vira para mim e fala: caramba, relator, se for isso, eu vou bater palma para o Banco Central, vai ser sucesso, porque na cabeça dele o risco a simetria de risco é ainda pior, né? Mas eu não acho assim. Se você pegar pelo que o mercado tem, pelo que o próprio Focus tem até hoje, pelo que alguns economistas declaram de fato, vai ser uma surpresa muito grande, ou deveria ser uma surpresa muito grande, o IPCA mais perto de 5 no ano que vem, né? Mas, de novo, é o que as implícitas das NTNBs já precificam, né? Para PIB, eu percebo uma necessidade muito grande do mercado, já não é de hoje, de ter uma projeção deprimida de PIB que justifique um IPCA mais baixo, e, portanto, a necessidade de um aperto de política monetária menor, ainda que mais rápido no curto prazo. Não compartilho disso, não projeto, não vejo isso, né? Eu sigo com 1,4 para o PIB do ano que vem. Eu entrei nesse ano aqui, eu projetava 2. Para mim, o PIB potencial do Brasil ele gira em torno de 2 a 2,5%. E para mim havia grande probabilidade da gente crescer essa taxa de crescimento no ano que vem, né? Já tem um efeito na minha projeção de crise hídrica, mas eu sou mais otimista do que o resto do mercado. Eu acredito com serviços, né? E eu não vou promover qualquer revisão para baixo minha por enquanto, assim, foreseeable future. Eu não enxergo em algum horizonte de tempo daqui para frente eu precisar fazer essa revisão. Não é o que eu vejo. Não gosto da ideia de precisar fazer isso para embasar e para ficar em linha com eventuais apertos de política monetária mais intensos por parte do Banco Central. Ou seja, o que eu quero dizer com tudo isso? Eu acho que tem uma parcela relevante do mercado que quer mostrar para o Banco Central que ele está correndo atrás da curva menos do que gostaria, né? Ou em velocidade menor do que gostaria. Então, existe uma pressão muito grande para esse aperto de Selic mais forte no curto prazo. Eu estou entregando para o Banco Central uma perspectiva de crescimento menor, ou seja, já estou deixando o terreno preparado para ele fazer esse aperto de política monetária, mas, ao mesmo tempo, e é o que eu acho que é incoerente, grande parte desses agentes ainda tem uma trajetória de acomodação de IPCA no médio e longo prazo, como a Irene falou, já olhando para o ano que vem, e para 2023, que é muito bem comportado, né? Eu acho que o Banco Central está isento disso, né? O que o Mineiro falou do Roberto Continente botar cabresto e deixar clara a visão que eles têm ali, é de que esse cenário não bate. Então, talvez a gente veja uma certa briga, uma briga meio misturada com birra entre o mercado e o Banco Central nos próximos meses por conta disso, mas eu estou mais propenso a achar que o mercado vai errar novamente. Eu tenho visto o mercado exagerando muito para um lado e para o outro nas projeções desde o ano passado. Eu não vou entrar no mérito de por que eu acho que isso tem acontecido, mas tem acontecido, né? O mercado tem errado bastante. Projeção de PIB, projeção de IPCA, o fiscal ficou muito difícil de projetar, então, quando a gente discute aí trajetória de endividamento, quando a gente vai começar a produzir superávit de novo, ficou uma coisa muito difícil de projetar, né? Eu procuro, no lado fiscal, me basear muito ali no que o próprio Instituto Fiscal Independente produz. Eles produzem 3 cenários, eu pondero se aquilo está razoável. A minha convergência sempre é para o cenário mais pessimista deles, infelizmente, né? Mas eu acho que eles têm que realmente mostrar um cenário base otimista e pessimista mesmo. A gente não pode esperar muita coisa, não, né? Então, aqui é muito fácil ser pessimista no Brasil. Irene, infelizmente aqui no Brasil, gostaria de ver no âmbito fiscal uma diferença do que eu vi na minha história de vida até agora. Porque o que eu vi na minha história de vida até agora
é todo o ajuste fiscal ser feito pelo lado da receita. A gente só está bem quando está arrecadando para caramba, que é quando o PIB cresce, e eu tenho uma carga tributária adequada, né? Ou quando, de fato, promovem reformas, coisas que levam a mais receita, a manutenção de receita. O lado da despesa é sempre uma discussão muito difícil. Como a gente não espera, eu acho que boa parte do PIB potencial ficou comprometida nos últimos anos por uma série de fatores, e agora pela pandemia também, né, e todas essas incertezas no quadro político também, a gente enxerga uma arrecadação comprometida, né? Então, sei lá, é difícil ficar otimista nesse cenário. Poxa, Vitor, mas todos os países super endividados, as economias desenvolvidas, 200 do PIB, de dívida... O Brasil não é desenvolvido, né? A gente tem que lembrar um pouquinho disso muitas vezes, né? Por que o Brasil A é gente vê muito diferente? economista esquecendo que aqui a gente está num país ainda, assim, emergente, mas que está com muitas dificuldades para crescer e para, né? A gente não cresce em nada. Exato, Não melhora Irene, em nada, né? e junta isso, né, com aquilo que é inegável, que é uma criatividade imensa, heterodoxa, da classe política e dos economistas aqui no Brasil, que a gente observa desde os anos 80, e que está sempre presente, basta a gente se aproximar das eleições. Sempre. Começa a aparecer os papos mais esdrúxulos, é uma coisa que está sempre no radar. Então, a diferença do coisas Brasil... muito interessantes que eu acho, assim, sobre essa questão do fiscal no Brasil, são coisas que eu já escutei, assim, e tal, mas que a gente sempre vê, né? É que quando aqui a gente promete ajuste do lado, né, das despesas e tal, né, ajuste fiscal, é sempre para frente. Então, tipo, a PEC do teto, enfim, o teto de gastos, é uma promessa de ajuste fiscal no futuro. E isso já foi feito várias vezes, várias promessas desse tipo. Aí o Tinoco comentou isso no nosso último episódio de podcast, a gente já sabia, né? Todo mundo já via que o momento de aperto do teto, né? Que ia ter provavelmente algum problema ali, ia ser 2022, justamente no ano que se ia ajustar. E a gente bateu já com um monte de situação, enfim. Tem isso, né? Que o pessoal já esperava que ia cair, assim. E colocou o teto esperando... mudanças nele a longo prazo. A gente está vendo como é que está se desenrolando a situação com precatórios, com Bolsa Família e etc, né? Enfim, o Bolsa Família que aparentemente veio do nada, e que Bolsa Família não, o precatórios que o governo não estava esperando, não sei como. E outra coisa muito interessante assim desse lado agora da arrecadação é que o governo promove algumas reformas, né, como por exemplo a reforma da Previdência e tudo mais, mas assim, em seguida vem reforma tributária, essa que eles estão querendo passar, que está sendo discutida aí ainda, do imposto de renda, em que eles vêm com uma perda de arrecadação aí da ordem de 2/3 da economia provocada pela reforma da Previdência. Então, assim, uma mata a outra. Essa reforma tributária aí não ajuda nem do ponto de vista de arrecadação, nem do ponto de vista de simplificação tributária no Brasil, que é um grande gargalo aí da economia real, né, de quem produz, e também não ajuda no perfil da taxação, né, ainda é uma reforma que não melhora a regressividade, né, não ajuda a implantar progressividade na taxação. Então, assim, são algumas jabuticabas, né, Brasil. Putz, muito bem colocado isso aí que você falou. Quer dizer, eu sempre tenho um problema. O lado de gasto é muito presente, o lado da economia é muito no futuro, né? A gente estava até comentando aqui, eu estava falando para o Edson. A gente discutiu reforma da Previdência por 30 anos. Nesses 30 anos a gente perdeu qualquer vantagem de bônus demográfico, por exemplo. Tipo, às vezes por a gente ficar tempo demais discutindo e postergando alguma coisa, como você falou, vou fazer algo que passa a valer daqui não sei quantos anos, ou na próxima, para os novos entrantes do funcionalismo, no caso de uma reforma administrativa e por assim vai, enquanto isso eu vou perdendo eventuais benefícios que eu tenho de curto prazo. Foi o caso do bônus demográfico, durante todo esse tempo que a gente discutiu uma reforma da Previdência. Então é isso aí, colocação muito boa sua. Eu sou cético com relação a qualquer pretensão de qualquer governo no Brasil de promover qualquer reforma que reduza a carga tributária.
A gente só vai observar a redução de carga tributária no Brasil de forma consequente por crescimento de PIB. Não vai ser por qualquer mudança de lei, de regime tributário, nada disso. Não enxerga, não é próprio da classe política, não é próprio do Ministério, de um Ministério da Fazenda ou da Economia fazer isso. Eles não fazem, eles evitam. Fora o excesso de preciosismo. A gente passou mais um governo por capricho, não aprovando uma reforma tributária que já tramitava na Câmara há muito tempo. PEC 45. Há muito tempo, por capricho, porque eu quero, às vezes, colocar uma coisinha e tirar uma coisinha, que eu não gosto da cor, eu não gosto da cor desse imposto. Aquela PEC, ela Não tirava a não gosto possibilidade né? ela tirava a possibilidade do governo de incentivar demasiadamente o setor, tirava o poder do lobby, né? Porque colocava uma taxação ali mais equânime e só dava um certo incentivo para itens básicos, né? Então, assim, a política brasileira é muito feita no lobby, inclusive essas leis, e assim, mesmo se ela fosse implementada, até ela entrar totalmente em vigor e demorar muitos anos, né? Tem sempre aquele período de transição, aquela coisa. Então, assim, a gente discute uma reforma que nem está sendo pautada para que o efeito dela venha daqui a 10 anos. Então, nisso, quanto tempo que a gente não perde, né? E quanto que a gente vai ficando para trás nesse meio do caminho, porque ela não resolve agora e a nossa situação vai se agravando dia a dia. Então, e outra coisa também que me fez lembrar essa conversa toda é como que os governos, assim, a gente vê isso de forma muito clara nos precatórios agora, eles pensam muito só no presente, né? Então, assim, a questão dos precatórios, vamos parcelar precatório, vamos abrir espaço no teto, ou vamos colocar, por exemplo, né? Uma das propostas lá era de pagar 40 esse ano para abrir um espaço de 10, porque o esperado era 51, jogar mais para frente, tudo. Mas a gente não sabe quanto que vão julgar de precatório no ano que vem. E se isso virar uma bola de neve, né? Como a maioria dessas coisas viram. Eu vou passar a bola para o Edson ainda nisso daí, Irene, mas deixa eu só falar uma coisa que eu achei bem legal. Né? Você falou que a gente tem problemas que eles estão agora, né? Quer dizer, o timing do político ele é diferente do timing da sociedade e dos mercados. Uhum. Eu sou da opinião que você não algumas discussões, alguns trabalhos de reformas, dada a maneira como a nossa Constituição ainda né? Talvez a gente, inclusive, precise de uma constituinte mais para frente. Mas nas nossas condições atuais, tendo que fazer PEC para tudo, para corrigir tudo isso, algumas discussões elas deveriam ser constantes, nunca acabar. Porque senão você corre o risco de acontecer, por exemplo, o que aconteceu de novo falando da reforma da Previdência. Eu demorei tanto tempo para aprovar uma, quando a gente aprovou uma que gerava aquela, para usar o jargão que o Guedes adora, né, aquela potência fiscal. Quando a gente conseguiu isso, apareceu uma pandemia que me obrigou a praticamente consumir em 1 ou 2 anos aquela potência fiscal de uma reforma que demorou 40 anos para fazer. Eu já vou ter que discutir outra. Vou ter que discutir outras. Então, é o que você colocou muito bem. A gente tem problemas. O Brasil, com as características que ele tem, de ser uma economia emergente, muitas demandas sociais, né, de serviços sociais, de investimento, de eficiência, de desburocratização, essas conversas deveriam ser constantes, elas não deveriam acabar nunca, né? E como você bem colocou, o timing do político ele é completamente diferente da sociedade. Né? Uhum. Tudo na base do lobby demora muito tempo. Segue aí, Edson. Por isso, só fazer um outro ponto aqui, por isso, sim, é tão importante frisar aqui para os nossos ouvintes a questão da aprovação da autonomia do Banco Central, da independência, porque o tanto que isso tira, assim, de peso, pelo menos para o lado monetário, fiscal é muito, isso vai permanecer, mas do lado monetário especificamente, assim, aí o argumento central para a defesa disso, e ainda tem discussão no STF, e não sei o quê e tal, enfim. Essa questão do precatório, tem umas coisas curiosas, né? Tem uma parte de uma velhacaria do ministro, ele está aprendendo, né, a mexer com Brasília e a movimentar a parte da imprensa, das expectativas. De vez em quando ele não para fazer isso,
ele acaba esquecendo o lado trader, operador, tesoureiro dele, banqueiro, né? E do efeito que aquilo vai dar de forma direta e indireta nos preços, na própria inflação, nos mercados, conta corrente, na bagunça toda da qual ele é o responsável. Ele esquece desse impacto, mas do lado político ele está ficando velhaco. Quer dizer, ele jogou um bode na sala, essa questão dos precatórios, porque ele queria dinheiro. Ele viu, eu tenho para pagar, mas aí não vai sobrar pouca coisa, o meu chefe está enchendo meu saco para arrumar dinheiro para ele aí, para a campanha, para ele poder mostrar algum tipo de serviço, depois da besteira que fez no comportamento no enfrentamento da pandemia. Então, ele vai tentar apagar isso, né? Com outras coisas, sem querer desmerecer a necessidade do aumento do Bolsa Família, principalmente depois de inflação. Eu sou totalmente a favor, eu acho que isso é uma coisa que não vejo ponto para questionar ou para discutir um Bolsa Família de 300 ou mais, desde que se tenha condição de pagar, mas se não, pelo menos o máximo que conseguir, que se arranje dinheiro de alguma forma, se enquadre, corte de algum lugar, mas tem, né, principalmente agora, tanto com a inflação quanto com o desemprego no desfavorecido, né, no pessoal que, essa pobreza, essa miséria toda do Brasil. Mas ele aprendeu a mexer. Então ele jogou esse bode do precatório na sala para ele arrumar dinheiro, porque ele não queria gastar o pouco que ele tinha, ele queria arrumar mais. Deu certo, porque alguém vai solucionar para ele. Você vê que antes ele batia a cabeça temando numa coisa dele, arrumava confusão e saía sem nada. Agora ele criou uma confusão, jogou um bode na sala e está todo mundo tentando arrumar para ele, né? E ele está fingindo de, não, pô, peraí, me ajuda e tal. Ele está ficando esperto, velhaco. Eu acho que vai acabar saindo, pelo que a gente tá vendo no jornal, aquela jabuticaba, né? Nem lá, nem cá. Nem vamos parcelar, para não falar que é calote, nem vamos dar calote, nem o do Judiciário, nem o do Guedes, vamos fazer o do vice-presidente da Câmara, do Ramos, né? Que é justo, né? A princípio, pelo menos na teoria fiscal aí não é tão. Mas o que eles estão falando? Vamos pegar o valor de 2016, quando foi implementado o teto de gastos, os precatórios lá, atualizar ele da mesma maneira que atualiza o teto. Acho fair, já que uma despesa, o outro é um limitador de despesa, né? E também vai pela inflação barará, o daqui pode explodir, o dali você fica morto, como é que faz? Né? Então, vão corrigir isso aí, e a proposta me parece que é o que exceder, né, tira o excedente de precatório sempre do teto, porque também não é culpa de forma direta, porque isso aí é merda que o governo fez, é alguma coisa mal escrita que tomou o processo lá para trás, mas também não tem a ver com o teto do governo do dia. Imagina 2023, quem for presidente da República vai tomar um precatório e fala, isso aí não é problema meu. Não, você não fez, mas agora você é governo, então é problema seu, você que se vire para arrumar isso aí. Pelo jeito vão fazer isso, né? Corrige o valor a partir de 2016, paga no orçamento agora, sobra o dinheiro para o Guedes, que é o que ele quer, né? E paga o resto, emite dinheiro, paga a extra-teto. E a turma fiscalista meio xiita e tal, não sei o que chore, os malucos põem preço no DI, depois volta e segue a vida. Brasil. Nesse ponto eu acho que é o que vai acontecer. Dada a situação, aquela coisa, você não tem o ideal, mas você pega o menos pior. Me parece, sou ignorante em termos de política fiscal, essa coisa toda, me parece a melhor saída para o problema. Tanto do que paga tudo agora, que eu acho que é uma boçalidade também, quanto dar calotinho malandro, igual foi proposto por ele, ou igual estavam querendo fazer. Né, que era aquela da justiça de corrige, sobra uma grana e o resto paga quando der. Né, que também não fica legal. Então tá pago, atende de certa forma todo mundo. O teto de gastos também, muito. Eu tenho algumas críticas que eu acho que ele é muito legal, mas segurou e segura, contribuiu demais, mas ele
tinha que ser rediscutido dentro da nova realidade. Eu já falei isso outras vezes. Nós estamos vivendo uma realidade nova. E ela não é uma realidade que durou o ano passado e esse ano. Os impactos disso nas contas do governo, de tudo, em receita também, ou queda de receita que era para ter tido, não teve. Então, não adianta. E a despesa manteve e aumentou. Ele tinha que ser rediscutido de uma forma madura, tanto pelo Congresso, pela sociedade, pelo mercado financeiro e pelo próprio governo. Até porque, se eu não me engano, ele vai até 2026. Eu não sei se ele prorroga automático depois, como é que é, né? Mas foi uma coisa feita lá atrás, com muito sucesso, ótimo, mas ela tem que ser repensada e vista também, porque ela ancora, mas de certa forma ela estrangula o governo. Uhum. Eu sendo de mercado financeiro, eu vou falar uma coisa, vão me chamar de comunista, mas eu sou comunista mesmo, dane-se. Cara, ele estrangula, vai para sair gastando, mas ele estrangula, de certa forma, na prática, não é? Como todos os governos, desde do Meirelles até todo ano, vai lá pedir no Congresso, depois do orçamento aprovado, tudo enquadrado dentro do gasto, vai lá pedir crédito extraordinário. Ué, o que é o crédito extraordinário? Que diabo que é isso? Então, que conta que está funcionando? Eu não estou entendendo nada. Nunca entendi. Eu já perguntei isso para o Vitor várias vezes. Eu falo, porra, não consigo compreender. Se tem o teto, tem tudo, cadê o crédito extraordinário? Para que precisa, então, do orçamento? Passa tudo, fica sobrando? Não, mas o resto a gente vai. Então, por que vocês estão brigando por conta de 10 bi agora, ou 20? O crédito extraordinário é 200, 250 conto? Porra é essa? Uhum. Então, eu acho que, assim, na realidade, para um país ferrado, fudido como o Brasil, na situação que a gente está vivendo, depois de todos os efeitos de pandemia, essa situação toda, ele é necessário, ele ancorou, precisamos ter, ele é um indicativo, né? Ele é literalmente um mata-burro, vamos dizer que o burro é o Gastão, né? O governo Gastão, o político Gastão. Então, para quem é da cidade grande, mata-burro é um negócio que coloca na estrada, na fazenda, para o burro não passar. Se ele passa, ele quebra a perna. Ele não é tão burro, então ele nem tenta passar, mas chama-se de mata-burro na fazenda, isso aí. Mas então eu vejo o teto de gasto como um mata-burro do Gastão político, ele limitou. Agora, tem que ser reformado. A gente tem uma realidade hoje que ele, em algumas circunstâncias, ele estrangula o governo. Ainda mais porque o nego não pegou do lado da despesa. Essa própria questão do precatório, apesar das peculiaridades dele, é um exemplo disso, de maneira grosseira, eu vou usar ele. Você tem um crescimento de um lado que, às vezes, é independente do governo, e você tem um estrangulador do outro. Como é que faz? E a economia precisa do próprio governo, né? Precisa do fiscal, né? Uhum. Precisa do público. Né, do investimento público por parte do governo federal. Tem vários lugares, eu e o Vitor, a gente estava batendo um papo sobre isso no almoço. A gente tem, num país miserável, uma concentração de população e riqueza numa região do país, tem várias outras aí que realmente, cara, obra pública só vem pelo governo, não vai vir de iniciativa privada. Uhum. Não tem PPI que vai atender aquilo ali, nego não tem interesse de ir, sei lá, de um lugar para o outro em determinado. Não vai dar retorno, né? Tem coisa que o retorno vai ser meramente social, né? Mas outra coisa que também é super importante, assim, que a gente já discutiu em relação à potência da política monetária, né? Muito discutir, quando a Selic caiu a 2, você não tinha repasse para ponta, você não tinha repasse para o crédito. Uhum. Então, assim, como a política monetária também tem seus limites, né? Então, para controlar ciclo econômico, para promover investimento, etc. Então, a parte do fiscal, né? A potência ali da política fiscal é muito importante também, especialmente em momentos de muita crise. Então, a gente vê o caso aí da pandemia, foi tudo extrateto. Mas em outros momentos também existe esse tipo de necessidade e concordo com você nesse aspecto. E em outros momentos, se você for ver, justamente em 2 pontos disso aí que você falou. Primeiro, da própria questão do gasto público, da despesa pública, né? Eu, às vezes, tem determinadas coisas de fiscal, eu entendo que o fiscal vai impactar efetivamente na inflação se ele, de alguma forma, em algum momento, na ponta, ele chega no bolso de alguém. Para fazer aquilo movimentar, via geração, por uma obra que custa caro e o dinheiro
sai para lá e para cá, tirando questão de corrupção à parte, mas do próprio gasto. Quer dizer, o governo começa a inventar coisas aí, ou dar subsídio, igual a Dilma fez no passado, dizer que é uma coisa. Aí você está fazendo chegar de alguma maneira, chega no consumo, se aumenta a demanda e tal, você vai gerar inflação, né? Por outro lado, não. E o outro ponto que você tocou aí de política monetária e de inflação e do próprio fiscal, né? É uma pergunta até para vocês. Até onde que a gente estava falando de juro, né? O Vitão estava falando de juro, eu estava pensando aqui. Aí eu falei, porra, vamos pensar em IPCA o ano que vem, o outro. Não sei se é 4, 5, 6. Eu fico brincando, estimulando o Vitor. Ele, meu 22 é 4,80. Eu falo, você é um otimista e tal, brincando com ele. O Brasil é um país que não tem problema nenhum para gerar inflação, né? Assim, muito Não diferentemente dos... Agora, Aqui qualquer sustinho já tem, né, aquela coisa de indexação de preços e tudo, aquela herança que a gente carrega aí desde sempre do medo do brasileiro da inflação, que gera inflação, né? Exato. Então a gente tem, como eu falei anteriormente, nós temos muitos riscos, tanto externos ou potenciais, quanto internos, para continuar essa aceleração de inflação. Aí eu já vejo questões que podem ser assimetria para o outro lado, não para ela 3 ou 3,5, aí se precisa de ter algum hecatombe, alguma coisa que aconteça, mas para ela ficar mais onde está esse focus aí, 4, 4,5, alguma coisa assim, que para mim, o que o Vitão falou, eu falo para ele, vai ser um sucesso, se for o ano que vem, e o outro em torno disso, você ter uma desinflação e tal, não sei o quê, e voltar a cortar esse ciclo absurdo de alta. Agora, para fazer isso, onde que a gente tem que ter de juro real para o ano que vem? 4, 5, 6? Né? Essa é a questão. E para o outro ano? E para manter ela? Porque se olhando até as cadeias externas de suprimento e os impactos que isso ainda leva um tempo para digerir isso tudo na economia global, na parte de fornecimento. A gente está com o mercado aqui, que a gente falou de serviços reaquecendo, e vai ter um reaquecimento da demanda da atividade. Né, com esses desequilíbrios, esses riscos, como é que ela vai se comportar? Se ficar em 4, 4,5, está ótimo, um paraíso, um sucesso. Agora, quanto de juro real? Ainda vai estar dentro da banda da meta, né? Então... E quanto de juro real, mais ou menos, vamos dizer, equilibrado, é bom. Aí fica uma pergunta o seguinte, a inflação, ou a nossa demanda, por certo lado, né, a inflação, juros nominais, ou mesmo juro real, e dependendo do grau de atividade que vem empurrando, depois de um tempo ele pega e acaba respondendo, né? Mas só pelo juro, sem medidas do BC como compulsório, coisas para segurar crédito, né? Aonde que ela responde? Eu vou usar um termo que vocês usam em economia, mas eu sou leigo nisso, então eu vou usar da forma errada, mas vocês vão me entender. Eu acho que às vezes a própria inflação dentro de um range aqui no Brasil, ela é inelástica, ela não responde à taxa de juros até um determinado ponto, dada uma situação de demanda, de aquecimento. Eu quero dizer com isso, ela de 4 para 5, com uma atividade quente, ou 5,5, se o juro está 9, ou 8,5, ou 10, tanto faz. A questão é mais adiante para não deixar contaminar que ele vai ter que subir o juro. De tanto que o crédito é estrangulado no Brasil também. Deu para entender bem. Uhum. Tem um ponto, eu acho, isso é uma visão particular minha, que tem determinado ponto, dado a uma atividade um pouco mais acelerada, ou retomada de atividade, ela não responde ao remédio. Ela vai até uma hora que ele começa a dar butinada, canelada, começar a apelar, aí ele apela mais com juro real, começa a mexer no compulsório, vai mexendo no crédito, limita prazo, aí ele dá aquela segurada, né? E conta com a sorte, isso aqui vai voltar preço, na composição a coisa enquadra, né? Então, isso é uma pergunta que eu fico me fazendo, né? Hoje, 2011 para cá, o BC começou a provocar essa questão, qual seria, isso já no começo da gestão Tombin, qual seria o nível de juro real para a economia, tanto o restritivo quanto o juro mais ou menos ali, para o neutro e para o zero, né, que ela responde. Qual o nível, vamos para lá, qual o nível restritivo
que ela começa a responder, que ela começa a sentir na pele. A gente achava que era 6, lá no 10 anos atrás era tipo um 6, mas depois ali já, 2013, 14, já mudou. Aí tinha muita gente que achava que já era 5, 4,5, mais por aí. E hoje, onde é que ela está? Será que ela está um pouco mais embaixo ou está em cima? Depende muito da situação também, de retomada e tal, para nego sentir. E dos desequilíbrios. Cada dia mais a gente vai vendo que só tem uma coisa que pode salvar o Brasil: Michel Temer. Né? Chama o Meirelles, né, gente? Chama o Meirelles. O relator até chora quando ele ouve. Só para quem escuta a gente, né, Irene, a solução está na imagem de fundo dela do Twitter. Você olha lá o arroba dela lá, você olha o perfil dela. Entra lá na minha capa do Twitter, qual que é, não Irene, viu, exatamente. gente? A solução tá lá. A solução tá lá, mas fugindo da política, assim, o que salva o Brasil, eu concordo com o Mineiro. Eu acho que o Brasil é muito inelástico a tudo isso, gente. Assim, a política monetária, fiscal, tem que ser mudanças muito profundas e estruturais aqui. Eu acho que... Queria colocar 2 tópicos aqui, só, certo? O primeiro é essa questão da velha... Eu já vi umas pessoas, essas coisas bobeiradas de Twitter, né? Não, pela volta da velha política, porque pelo menos tinha, né, assim... Você tinha uma certa previsibilidade aí do que ia acontecer. Mas assim, bobeirada, né? Enfim, mas tem Meirelles nesse combo. Outra coisa, em relação a essas barbeiragens do governo... que até atrapalham a potência da política monetária. Não sei se vocês viram, outro dia saiu uma notícia, né, falando que ia ter redução nas taxas de juros de empréstimo pessoal e empréstimo para empresas do Banco do Brasil ou Caixa, eu não lembro qual dos, mas enfim, banco público, né? Então, assim, como que em momento de aperto monetário o próprio governo vai lá e força no outro sentido, diminuindo a própria, né, potência da política monetária e estimulando inflação no sentido, claro, você tem necessidade aí de incentivo para recuperação econômica e tudo, mas assim, justamente no momento de um aperto que você não sabe quando que vai acabar, né, de ciclo... Mas nem leva isso a sério. Sabe por quê? Isso é igual quando você pega a lista do Banco Central de cheque especial. Aí você vai achar algum banco que tem taxa de cheque especial de 1% ao mês. Mas mais acessível, o cara que né? tem 10 milhões de reais aplicável, entendeu? Ou tem dinheiro 10 milhões na conta. Aí ele cobra 1% ao mês. Esse dinheiro barato aí, eles vão dar para Vale, para Petro, sei lá, para megas empresas. Ou para aquela outra lá que precisa de R$1.000 e tem 2 mil na conta. O resto eles vão baixar de 4 ao mês para R$3,90 ao mês. A não ser que seja um programa direcionado para o setor de indústria, porque não vai ser. Para o setor de indústria, ou então para alguma categoria muito, sei lá, específica, né? Mostram as taxas, mas aí o empresário, coitado, está precisando, vai lá bater. Não tem. Não. Você tem. Quanto que é? Sei lá, R$1 milhão para fazer alguma coisa. Você tem 1 milhão de CDB para garantia? Mas só tenho CDB, para que eu vou pegar dinheiro emprestado, cara? Mas aí é isso. Pois é. Mas no final das contas, assim, a gente vê como tem umas coisas meio trocadas, né, assim, em termos de... Não só nisso, mas na política no geral, assim, de política econômica do governo. Tem coisa pior, não sei se você lembra, tem coisa pior, teve uma pérola não tem problema nenhum de falar isso, porque eu fico revoltado de escutar essas coisas. Teve uma pérola do nosso ministro, que foi quando ele estava dando eu não sei o que era, se era uma entrevista ou uma palestra, o que era. Ele falou o Brasil ia promover com o dólar a 5,50, o Brasil ia promover uma reindustrialização verde. Não sei se vocês se lembram disso.
Acho que eu lembro. Mas é muita coisa. Como é que você vai reindustrializar comprando bens de capital, enfim, uma série de investimentos, câmbio a 5,50, né? Pois é. É muito trocado, vai em linha com isso que você falou, é tudo muito trocado, pé trocado, sei lá. Pois é, assim, umas declarações. Mas eu acho que é muito mais no sentido de. Como não vai chegar na ponta, você não vai conseguir de qualquer maneira, mas pelo menos, fiz. Em alguma linha lá, ele vai fazer e vai falar que realmente fez. E vai parecer bom, né? Pro eleitorado. Eu acho que é isso. Não tem outra. Vai lá ver e não tem nada. Mas alguém se dá bem, sim. Pois é, sempre vai ter uma pessoa falando, tá vendo, governo, enfim. E além disso, também tem a questão toda do... Se a gente fizer muita besteira, o dólar chega a 5, né, gente? Vamos lá. Sinalização aí de política econômica. A gente já sabe que não vem bem desde lá de trás. Ó, esses dias atrás o Vitor estava me falando isso aí. Ele falou, cara, se fizer uma pesquisa, você escreve um livro sobre essas declarações. Vai dar umas 200 páginas. Só de frases do ministro. Se o dólar chegar a 5 é porque eu fiz besteira. Se chegar a 5 eu vou vender 100 bi. Daqui a um tempo a gente vai lembrar dessa farra danada do Guedes e vai dar risada. Eu acho que vontade de chorar, né? O Brasil é aquela figurinha, né? E o pessoal, nós é isso aí que você tá vendo. Você se mete se você quiser, você entra se você quiser. Exatamente. Mas então, queria agradecer a participação de todos, queria agradecer a participação da Irene, do relator, do Edson Mineiro, em mais um podcast aqui com o FMG Finance Club, sempre agregando muito conhecimento, muita experiência. Obrigado, gente. Obrigado a vocês. Manda um abraço para todo mundo aí do time Finance Club. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Aceitaremos sempre. Muito bom. Sempre muito bom.